Quando eu entrei aqui na DataCamp, que é uma empresa da minha família, uma empresa que já existia há um bom tempo, eu sempre ficava curioso para entender como que outras empresas que, na minha visão, estavam na nossa frente, né, que tinham mais clientes, maior faturamento, como que elas operavam, como que elas funcionavam. Quando eu entrei aqui, a gente tinha mais ou menos uns 500 clientes e não faturava nem a metade do que a gente fatura hoje. E eu buscava entender, eu queria entender como que essas empresas operavam, como que era o dia a dia de uma empresa como essa, como que era a organização, como que os donos pensavam, os sócios, os diretores. Claro que eu não sabia um terço, um décimo do que eu sei hoje, mas eu ficava me perguntando, e nessa época que eu entrei aqui, depois que eu me formei, eu já consumia bastante conteúdo na internet. Eu já via bastante coisa, via alguns coaches, alguns gurus de empreendedorismo e via bastante coisa mirabolante. Eu ficava pensando assim, será que um dia eu vou ter que ter tudo isso? Como é que será daqui a um tempo, quando eu tiver um resultado maior? Será que eu vou ter todas essas coisas na minha empresa, toda essa complexidade? E eu também ficava pensando se um dia eu conseguiria fazer a DataCamp chegar nesse estágio, se um dia a gente estaria assim como a gente está hoje. Então nesse vídeo eu quero te contar um relato bem sincero de como que está sendo para a gente viver essa experiência, tendo esses 1.400 clientes ativos. Nós basicamente dobramos de faturamento ao longo dessa jornada, desse tempo que eu estou aqui. Para você que talvez não esteja acreditando, né, vou deixar aqui um print. Não sou muito de fazer isso, mas um print dos nossos dashboards que mostra a quantidade de clientes ativos pagantes. Lembrando que a gente tem dois produtos hoje principais, nosso software, um software de gestão ERP, que é um software desktop, que é o nosso carro-chefe, e o nosso novo SaaS, que é o DataCamp Go, um software de gestão extremamente simples e fácil de usar para você que precisa emitir notas fiscais. Então eu quero te contar como que foi para a gente chegar até aqui, como foi esse processo, quais os principais insights que eu tirei, que eu gostaria de compartilhar com você. O que a gente tem feito também para não se perder, né? Continuar buscando esses objetivos. Como que eu organizei a empresa nesse tempo para a gente conseguir suportar todo esse crescimento. E também o que a gente fez, não só eu, mas toda a equipe, o que a gente fez para conseguir chegar até aqui hoje. Mas para você que não me conhece, o meu nome é Caio, eu sou empresário, sou CEO aqui da DataCamp, que é essa empresa que atrás bastante gente. Hoje nós temos aí mais ou menos 1.400 clientes ativos de software, nós temos quase 30 colaboradores e nesse canal eu compartilho a realidade do empreendedorismo sem muito glamour, sem muito papo de coach. Te mostro o que dá certo, o que dá errado na nossa realidade para que você possa aprender e não necessariamente vivenciar as coisas erradas, as coisas ruins que a gente já passou e aprender com as coisas boas. Então bora lá pro vídeo. Eu separei aqui no meu computador 5 etapas para a gente poder falar e eu separei aqui para justamente não me perder. Primeiro eu quero trazer alguns insights dessa fase, de tudo que eu já aprendi até aqui. Claro, aprendi tanta coisa, mas eu quis trazer os principais insights. Quero falar um pouco da mudança de mentalidade que foi necessária para chegar até aqui. Quero falar um pouco sobre visão de longo prazo e foco. Quero também falar como eu organizei a empresa e também como que a gente gerou esse crescimento, o que a gente fez basicamente para chegar até aqui, esses números, para basicamente dobrar a empresa de tamanho. Acho que os principais insights que eu gostaria de compartilhar sobre essa fase que a gente está vivendo é o seguinte: esse crescimento que a gente teve, né, esse estágio que a gente chegou, ele não veio de repente, ao contrário de muitas startups, muitas empresas em crescimento, né, que crescem 20, 50, 100% ao ano. Não. A gente vem numa crescente assim, de 10, 15% todo ano, mas de forma constante. E isso não nos pegou de calça curta, porque já tem algum tempo que eu venho preparando a empresa, já vem estruturando, a gente mexe um pouquinho, cresce, mexe mais outro pouco. Então, assim, a preparação foi fundamental. Claro que muitas vezes eu prefiro crescer primeiro, fazer o inverso da bandeira do Brasil, né? Progresso, depois ordem. Mas no nosso caso, como dado algumas especificidades do nosso modelo, a gente não conseguiria crescer tanto. Então a gente foi organizando a casa e isso foi nos dando estrutura para não ser pegos de repente. O segundo insight é que as pessoas que te fazem chegar, por exemplo, nos primeiros 100, 200 clientes, nos primeiros 50 mil reais de faturamento, não são as mesmas pessoas que vão te levar para o próximo nível, talvez de 500 mil clientes ou até, sei lá,
1 milhão de faturamento, 500 mil de faturamento. Você vai sempre precisar de boas pessoas, mas você vai precisar também buscar pessoas que já estão acostumadas com esses desafios, porque, não sei, parece que a mentalidade das pessoas muda, a experiência é diferente. Então, você tendo pessoas experientes, pessoas que já viveram esses desafios, tende a te ajudar mais, tende a ficar mais fácil para você. É muito importante, qualquer empresa que começa a crescer, começa a ter mais cliente, mais faturamento, é muito importante investir na organização, investir nos processos. Você precisa organizar a casa, você precisa ter um fluxo minimamente organizado para você não fazer cagada, para o seu time não ficar perdido. Só que é mais importante que processo, ter processo, é importante também que você não burocratize demais a sua empresa. Você não deixe a sua empresa rígida. E tem muita gente que se esconde atrás de processo, por exemplo. Tem muita gente que às vezes não chama responsabilidade, não pega e não resolve um problema porque diz que existe um processo ali que precisa ser seguido. Então é muito importante que você, enquanto empresário, tenha essa visão de não burocratizar e não enrijecer demais a sua empresa. E um ponto que fez total diferença para a gente aqui também, que você precisa implantar uma gestão baseada em resultado. O que é uma gestão baseada em resultado? É quando você metrifica toda a empresa, você distribui indicadores, você cria esses indicadores e você começa a medi-los de forma constante. Isso ajuda para que você não se perca, porque quando você vai crescendo o seu negócio, vai tendo muita gente, você tem várias equipes, fica humanamente impossível você querer dar conta de tudo. Então você usa de indicadores, você usa de métricas justamente para acompanhar esses resultados, o que está acontecendo, e caso você identifique um negócio mais crítico, você conseguir agir de forma rápida. Acho que um outro insight importante é que você invista em tecnologia também, em ferramentas para você automatizar o trabalho e facilitar o dia a dia. Por exemplo, aqui a gente tem equipes de desenvolvimento. Antigamente, quando a gente estava começando, né, nos primeiros anos que eu estava aqui, a gente fazia gestão num quadro de isopor. E funcionava? Funcionava. Só que nos limitava e a gente começou a ter colaboradores que moram fora, por exemplo. E aí depois a gente teve que trazer algumas ferramentas, tipo o Gira, não sei se vocês conhecem, que facilitou muito o nosso trabalho para poder automatizar a gestão da equipe. Um exemplo que eu estou trazendo para vocês. E muitas vezes investir em ferramentas, investir em software, hoje a gente está com IA aí para automatizar muita coisa, mas isso não é um custo, e sim um investimento. Muita gente vê software, ferramentas como um custo, e eu vejo muito isso como um investimento porque dá retorno, porque traz produtividade. E o último insight dessa fase aqui, que é muito importante também, para que você, dono, nunca saia do operacional. A gente vê aquela famosa pirâmide, né, estratégico, tático, operacional. Para a gente, né, à medida que a empresa vai crescendo, a gente precisa estar mais tempo no estratégico. Eu concordo com isso, eu acho que sim. A gente tem que ter mais tempo pensando e direcionando as pessoas, treinando as pessoas do que de fato executando. Mas você não pode sair 100% do operacional. Por quê? Quando você está no operacional, quando você está na ponta, você vê as coisas acontecendo. Quando você delega 100% de tudo, você fica meio perdido e você vai ter que confiar 100% nas pessoas, que, ao meu ver, pode ser até um pouco perigoso. Então eu gosto de estar sempre no meio do time, que por mais que eu tenha minha sala aqui, onde vocês veem os outros vídeos, mas eu gosto de estar sempre no meio do time, buscando entender, buscando visitar cliente, fazer venda, enfim. Tento fazer um pouco de tudo aqui. Claro que não é a minha tarefa principal, tem as outras coisas, mas sempre para não perder esse feeling do negócio. E aí o segundo ponto, que é importante, que eu gostaria de entrar rapidamente, é a necessidade de uma mudança de mentalidade. No nosso caso foi importante porque foi necessário, mais necessário do que importante. Quando eu entrei aqui, né, meu pai, ele tinha uma história, toda uma bagagem, por mais que sem formação, né, meu pai veio do nada, do completo zero, e conseguiu crescer a empresa. Mas ele tinha as suas histórias, as suas experiências, o seu modo de ver as coisas. E o meu modo de ver, a minha visão, a minha ambição era totalmente diferente. E no início isso chocou muito, né? A gente teve alguns problemas, alguns desalinhamentos, mas foi necessário, obviamente, eu fazer um trabalho e conseguir mostrar isso para o meu pai que o que não tinha trago até aquela etapa não necessariamente nos levaria para a próxima etapa, para o próximo crescimento. A gente precisaria
mudar muita coisa, né? Então na época não tinha muitos processos, não tinha muitas equipes, a gente só vivia um dia após o outro, não tinha um planejamento, não tinha meta, não tinha indicador, não tinha nada, né? Então assim, a gente precisou mudar essa chave, virar essa chave aqui na mentalidade nossa para poder dar os próximos passos, para poder conseguir atingir o que a gente estava querendo. O terceiro ponto, também muito importante que eu destaco aqui nesse vídeo, é sobre ter uma visão de longo prazo e ter foco nessa visão. Eu quebrei muita cabeça sozinho quando eu cheguei aqui, o que precisava ser feito, o que eu queria fazer. Tinha meus pais, né, como é uma empresa familiar, né, todos são sócios da empresa. Então cada um tinha uma certa visão, um certo objetivo. Meus pais, obviamente, queriam mais estabilidade, né, já são mais velhos. Eu e depois meu irmão que veio também, nós queríamos construir a nossa história. Então a gente teve que fazer um trabalho em conjunto, até com a ajuda de profissionais terceiros, terapia, enfim, vários tipos de profissionais, para a gente conseguir ter esse alinhamento, porque se eu ficasse com uma certa visão para um lado, meus pais ficassem com uma visão para o outro, meu irmão para o outro lado, a gente não conseguiria sair do lugar. Cada um ficaria puxando por um ponto. Então é muito importante ter, primeira coisa, alinhamento dos sócios, né? Se você tem sócio, se você tem empresa familiar, é muito importante ter esse alinhamento e, consequentemente, depois de ter esse alinhamento, queremos crescer a empresa, estamos dispostos a crescer, você conseguir definir para onde você quer ir. Por exemplo, o quanto você quer crescer? Onde você quer estar daqui, por exemplo, 3 anos, 5 anos? Quão dispostos vocês estão de chegar até lá? O quanto vocês estão dispostos a investir nisso? A dedicar tempo, a investir grana se for preciso. E aí a gente conseguiu definir os nossos primeiros objetivos, a nossa primeira visão de longo prazo. Claro, a gente está sempre revisando também, porque as coisas vão mudando, né? Mas a gente conseguiu nos aliar, nós conseguimos focar nisso. Meus pais acabaram saindo, principalmente meu pai acabou saindo da operação, né? Se aposentou e está tudo certo, hoje ele tem os outros negócios dele. Minha mãe trabalha com a gente aqui ainda, mas a gente está bem alinhado quanto a isso e a gente está sempre trabalhando, todo mundo, para alcançar os objetivos da empresa, né? Mais que, além dos nossos objetivos pessoais, os objetivos da empresa. E aí, um ponto muito importante, para conseguir alcançar esses objetivos, essa visão, é preciso de muito foco, porque muitas coisas vão aparecendo ao longo da jornada, né? Você fala que quer crescer, por exemplo, igual a gente, em todo o estado de Minas Gerais, que está presente em todo o estado de Minas Gerais. Quando vê, aparece uma oportunidade lá em São Paulo para você. Claro, a oportunidade pode ser boa, enfim, mas você precisa estar mantendo sempre o foco, o direcionamento naquilo que você planejou, senão você não consegue, você desvia a sua atenção e acaba que você não vai para lugar nenhum. Claro, a gente sempre precisa estar revendo os nossos direcionamentos, para onde que a gente quer ir, porque novas oportunidades sim aparecem, elas são importantes. Então, é importante revisar, é importante estar sempre realinhando e entendendo para onde você quer ir, mas é importante também ter esse foco. E quando você tem um direcionamento, é você conseguir focar suas energias, estar sempre ciente disso. Isso é um exercício constante, tá? Não é fácil, não é simples, mas sempre focado, sempre buscando fazer as coisas e trazer toda a empresa. Acho que o mais importante é isso também. Não só a gente está focado, mas toda a empresa tem que saber desse foco e toda a empresa precisa te ajudar a chegar até essa etapa, tranquilo? Quarto ponto aqui que eu gostaria de falar, claro que isso daria uma aula inteira aqui, um vídeo inteiro, mas eu gostaria de falar como eu organizei a empresa, como que a gente fez esse trabalho ao longo desse tempo para suportar os nossos resultados, nosso crescimento. Como eu disse, né, a primeira coisa que a gente precisou fazer foi realizar esse alinhamento dos sócios. Nós tivemos que sentar e conseguir nos alinhar, conseguir definir papéis, conseguir definir objetivos. Esse foi o primeiro ponto, é o que eu sempre falo para qualquer empresa familiar ou qualquer empresa que tenha sócios, né? Acho que isso é o principal ponto, o primeiro ponto importante de se fazer. Um ponto muito importante também é que quando eu vim para cá, eu rodei várias áreas, diversas áreas da empresa, entendi como as coisas funcionavam, porque eu vejo que nessa época eu não tinha essa visão, tá? Eu só queria aprender. Mas para você conseguir mudar uma coisa, você precisa primeiro entender como que essa coisa funciona, como que essa coisa está acontecendo hoje. Por exemplo, quero mudar o jeito que o meu suporte funciona, o jeito que a minha equipe comercial funciona, o jeito que minhas vendas acontecem. Eu preciso primeiro entender como que está acontecendo hoje. Então, assim, isso foi um ponto positivo. Eu comecei a passear, né, eu trabalhar em várias áreas. A única coisa que eu não fiz aqui mesmo foi desenvolver software,
Por mais que eu sou formado na área de sistemas de informação, mas nunca fui com essa área de programação. Tá tudo certo. E aí comecei a entender minimamente também os nossos números. Na época a gente não tinha as informações que a gente tem hoje, por mais que a gente usava o nosso RP, né? Mas era muito difícil chegar em alguns números, não tinha... A gente sabia basicamente o número de faturamento e dinheiro que sobrou no final do mês. O restante a gente foi descobrindo e criando ao longo do tempo. Aí eu fiz um trabalho mínimo, né? Eu comecei organizando minimamente, fazendo alguns pequenos ajustes, mas muito pro rumo, sem um planejamento claro. E foi aí que eu falei assim, não, pô, eu preciso me desenvolver nessa área de gestão, eu preciso crescer enquanto gestor. E aí eu comecei uma pós na Fundação Dom Cabral, comecei a fazer uma especialização em gestão e finanças. Foi muito positivo, aprendi muita coisa, conheci muitas pessoas legais. E nessa época também a gente contratou uma consultoria especialista em organização de empresas que acelerou muito esse processo. Eu vejo que se não fosse essa consultoria, a gente estaria talvez muito travado ainda em alguns pontos. Trouxe muita clareza e trouxe muita estruturação para nós. Não é para qualquer tipo de negócio. Eu acho que exige um certo nível de maturidade, um certo nível de consciência dos problemas e uma disposição também para mudar. Assim como uma mentoria, enfim, qualquer outro tipo de trabalho. Mas foi muito bom que nessa consultoria eles nos ajudaram em alguns processos, né? A questão de sucessão familiar, nos ajudaram também em estruturar as primeiras metas, os primeiros indicadores do negócio de forma lógica, de forma racional. Nós fizemos planejamento estratégico, um dos nossos primeiros planejamentos estratégicos, né? Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha conseguido executar. Começamos a desenvolver lideranças, organizamos processos, então isso foi muito importante. Trouxemos rituais de gestão, que é uma ferramenta excelente para você conseguir acompanhar o seu negócio com as suas lideranças, né? Eu já falei disso em outros vídeos. E também organizamos todo o organograma, toda a estrutura da empresa, definimos os cargos, quem respondia para quem, para trazer clareza no dia a dia das pessoas. E aí mesmo após a saída da consultoria, né, isso foi durante um ano e meio, a gente continuou esse processo depois, porque eu sabia que a gente não podia parar. E claro, depois também de organizado, fica muito mais fácil de manter. Mas tem muita gente também que tem a tendência de você tem uma empresa, você trabalha com essa empresa, um terceiro, te ajuda a organizar. Depois, às vezes, essa empresa sai, a pessoa volta a estaca zero. Aqui a gente batalhou para não voltar, para manter os mesmos rituais, as mesmas coisas que a gente implementou, por mais que era difícil, mas conseguimos e a empresa se perdurou até hoje. Inclusive, se você está nesse estágio de começar a organizar o seu negócio, você vê que está precisando, aqui embaixo tem um link que você possa agendar um bate-papo comigo de 30 minutinhos para que a gente possa conversar, trocar uma ideia, fazer um diagnóstico, entender a sua realidade, para que eu possa te ajudar a organizar, a estruturar a sua empresa para que você possa, obviamente, crescer mais, faturar mais e pôr mais dinheiro no seu bolso. Se você acha que é o seu momento, sem pressão, sem nada forçado, clica aí e fala comigo. Vamos bater esse papo, vai ser um prazer poder te ajudar. E por fim, rapidamente aqui, também é um tema que daria um vídeo inteiro sobre isso. Eu gostaria de falar como que a gente gerou esse crescimento, o que a gente fez basicamente, tá? Na época que eu vim para cá não tinha comercial, então todas as vendas que eram realizadas de forma passiva, ou seja, o cliente vinha até nós. Então eu identifiquei essa falha, na verdade não uma falha, né, um gap. Comecei a estudar sobre vendas, sobre equipes comerciais, sobre marketing, e aí montei na verdade eu comecei primeiro a fazer esse trabalho, comecei a ir atrás de clientes, estruturei as coisas mais básicas, tipo proposta, um fluxo de acompanhamento. Na época eu usava o Excel mesmo, tá? Os planos, né? A gente era muito desorganizado quanto a isso. Estruturei os planos, como fazer uma proposta, aprendi como fazer uma ligação para um cliente, como prospectar. Depois comecei a montar uma pequena equipe, né? 2 pessoas que me ajudavam. E aí a gente quebrou muita cabeça, a gente estudou muito o mercado, a gente estudou muitas coisas. E também um grande diferencial que nos fez e nos faz vender muito é sobre ter conhecimento do produto e mais ainda de como esse produto ajuda os nossos clientes. Esse é um ponto fundamental que eu vejo muita gente vendendo e nem sabe exatamente sobre o que está vendendo. E aí nós implantamos todo o processo, nós implantamos estrutura comercial, nós implantamos CRM. Então foi uma jornada de muito tempo, testando coisas novas, saíram pessoas do nosso time comercial, mas a gente conseguiu manter um resultado aí. E principalmente,
Acho que, para resumir toda essa questão de comercial, teria uma aula muito grande sobre isso, mas acho que o primeiro ponto é ter uma ambição muito grande. A gente sempre queria vender mais e mais, crescer e ter mais clientes, junto, claro, do nosso objetivo principal. Nós buscamos trazer as pessoas certas também, acho que isso é um ponto muito importante. Para a área de vendas, para a equipe de vendas, não é qualquer tipo de pessoa que dá certo, e principalmente as pessoas têm que estar alinhadas com a sua empresa, com o seu objetivo, têm que estar alinhadas em querer crescer com você. E aí o pulo do gato aqui para você ter boas pessoas no seu comercial, bons vendedores, acho que não é só saber conversar. Tem uma habilidade que a gente chama aqui de street skill. É o cara que sabe lidar em diversas situações, o cara que é malandro no bom sentido, sabe? Não é aquele cara que tem a maldade, mas é a maldade no mau sentido de passar as pessoas para trás, mas que sabe lidar em diversas situações, que sabe conversar com diferentes tipos de clientes, que é o cara que não é enrijecido, que não é cabeça dura, sabe? Eu acho que essa é a principal habilidade se você está montando uma equipe comercial para que você conseguir alcançar bons resultados. Essa questão dos processos na equipe comercial foi muito importante, mas sempre sem enrijecer a equipe, sempre buscando dar essa autonomia para os vendedores, poder fazer as coisas da melhor maneira e conseguir sempre estar focado nas vendas e no resultado. Nosso foco sempre foi esse, pôr o cliente para dentro, vender. E a gente investiu também em conteúdo muito cedo. Por mais que a gente não tenha um motor muito grande de inbound, de leads que vem atrás da gente, mas essa coisa de conteúdo é um ponto forte nosso, a gente gosta muito e acaba gerando alguns clientes, uma reputação boa, um fortalecimento da nossa marca. E também, acho que um outro canal muito relevante para nós, que é a questão de indicações de parcerias, tanto com profissionais que compartilham do mesmo cliente conosco, que é a gente, né, profissionais de mercado, como indicações de clientes, indicações dos próprios colaboradores. Isso são motores de crescimento muito importantes, apresentam uma boa parcela dos novos clientes todo mês. Então, para concluir tudo isso aqui, esse vídeo que já ficou até maior que eu imaginava, eu vejo que cada empresa tem sua história, tem sua jornada, tem o seu mercado está envolvido, enfim, cada empresa ela é diferente de uma da outra. E o maior ponto que eu gostaria de se destacar, que por mais que a gente vê inúmeras histórias de grandes empresas que dão certo, e isso serve muito para a gente se inspirar, por isso que eu estou trazendo a minha empresa aqui para vocês. Eu acho que além disso você precisa viver e aprender com a sua jornada. Eu sei que existem vários frameworks, eu sei que existem vários modelos de gestão, eu estudei sobre isso, eu defendo isso. Isso é importante, sim. Eu não estou falando que isso não é importante, mas mais importante que isso, igual no nosso caso, muitas coisas que eu vi, que eu estudei, não funcionaram 100% aqui, porque o mercado é diferente, o mercado muda, o modelo de negócio nosso muda, até a região que você está inserido muda. Tudo isso faz total diferença. Então, assim, eu não gosto de enrijecer muitas coisas, eu gosto de pegar essas ferramentas, eu gosto de pegar esses modelos e aplicar em cada realidade. Estudar a empresa, estudar as peculiaridades do meu negócio e aplicar. E assim vai funcionar com você. Você vai pegar uma SWOT, claro, a SWOT vai te ajudar a você entender a sua realidade, por exemplo. Mas você vai ter que aplicar do seu jeito, você vai ter que aplicar da sua maneira, entendeu? E claro, sempre tentar fazer isso da maneira mais simples possível, sem inventar muito, porque o mais importante para mim, como eu disse, é você conseguir primeiro trazer o progresso, depois a ordem. Você primeiro buscar os seus objetivos, para depois ir se organizando. Então, acho que o aprendizado maior desse vídeo é para que você esteja sempre focado nos seus objetivos, traga o seu time junto com você, faça eles comprarem a sua ideia para que vocês consigam alcançar esses resultados e tenha sempre o foco aonde você vai chegar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha feito a diferença para você. E se alguma coisa fez sentido para você, ou se você tem alguma opinião um pouco diferente, deixa aqui nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho, debater um pouco dessas ideias. Eu vou deixar uma sugestão de vídeo aqui também, que é onde eu mostro toda a empresa, mostro um pouco do nosso dia a dia, para que você também possa se inspirar e trazer um pouco para a sua realidade. Te vejo no próximo vídeo.